agora eu vou chamar a todos os palestrantes para a gente fazer aquela parte das perguntas e dúvidas, que é a nossa mesa redonda, que seria, né? Nossa mesa redonda. Então, eu pediria a todos os palestrantes que se apresentaram hoje se posicionarem aqui no palco, por gentileza, para ficar à disposição da nossa plateia para eventuais questionamentos, perguntas e dúvidas. Vamos fazer sessão. E outra coisa, eu vou pôr 2 microfones à disposição, que é muito importante para captar o áudio na transmissão que está sendo feita pelo YouTube. Os palestrantes, rapidamente aqui, vamos ver se temos perguntas, que nós vamos ficar aqui até lá meia-noite, né, Paulo? Então, por conta disso. Os palestrantes de hoje, o doutor Cássio aqui, doutor Tiago, retorna aqui novamente o grande engenheiro português, doutor Tiago, 1835. Chega aqui. Bom, pessoal, é incrível, né? Como é que o nosso workshop hoje desenvolveu tantas inovações aqui, de trabalhos, tecnologia, engenharia pura, desde o início com a doutora aqui, que começou às 9 da manhã, e agora chegamos aqui. Então, vamos lá, vamos abrir perguntas aí. Quem tem alguma pergunta para fazer para algum dos nossos palestrantes? Só levantar a mão que a gente leva o microfone. Só levantar a mão, a gente leva o microfone aí. Alguém tem? Pergunta? Eu não tenho pergunta, mas tem uma observação. Aqui, doutora Selma, que, diga-se de passagem, é uma das maiores conhecedoras de assuntos de segurança viária internacional e nacional. Incrível como essa mulher já desenvolveu, inclusive, os manuais de segurança viária, da segurança rodoviária do Denatran e assim por diante, com experiência internacional, servidora de carreira do DR de Minas Gerais. Por favor. No projeto BIM, achei lindo, mas a travessia de pedestre é preta e branca. Por favor, ajuda a gente, sabe? Isso é uma briga, assim, aqui o pessoal começou a colocar, e aí depois virou assim, no Brasil, quem era tucano e botava amarelo e azul, que era partido verde, verde e branca. E não pode, né? Para ser legal, é preto e branco, ok? A senhora tem total razão. Mas como para o vídeo, é para fazer um destaque. Mas também vai na onda dos traffic calm, né? Que está ficando dessa forma, em vermelho e branco, né? Mas não é correto, conforme o CONTRAN, não. Eu não posso contar. É verdade. Mais alguma pergunta, observação, comentário que vocês queiram fazer? Tem ali o doutor Fausto. Doutor Fausto? Estava olhando para lá porque eu vi. Fausto. Não, eu queria, na verdade, parabenizar primeiro o DR de Minas, com a BDR, de poder estar trazendo para todos nós, né, tantas informações, e a gente vai vendo, né, a evolução das coisas, né, é muito interessante. Eu assisto essa palestra do Paulo Coutinho há uns 170, mais ou menos, viu, Thiago? Mais ou menos 170 anos, e, mas é importante, né, a gente dizer a evolução disso, e chegar para falando para o Bernardo aqui, a empolgação dos meninos, né, com todo respeito, né, tirando o Walter, mais velho que eu, mas é muito bacana isso, gente. E a gente tem que tirar daqui, eu como estou como presidente do DR há alguns anos, que isso aí realmente se reverte em resultado para a cidade, melhoria para a cidade. Amanhã nós temos aqui algumas palestras interessantíssimas de sinalização, de segurança viária, coisas que se a gente consegue aplicar, e a gente conseguir aplicar só está na capacidade de cada um de nós entender isso e transformar isso em resultado, isso você está salvando vidas, isso você está gastando dinheiro público com consciência, enfim, você pode reverter um dia igual esse aqui, um workshop igual esse aqui, de 2 dias, em melhoria e resultados positivos para as pessoas. E para isso que a gente forma, para isso que a gente estuda, para isso que a gente está aqui, para poder estar sempre melhorando a vida das pessoas, porque isso dá satisfação para o pessoal, para cada um de nós.
Então, parabéns, realmente. Eu não tenho perguntas, porque foi tão bem explicado todas as palestras que a gente realmente fica só feliz com isso. É isso. Próxima pergunta, doutor Sábio. Sábio, né? Perfeito. Eu conhecendo o processo, fala aqui, ó. Muito obrigado. Eu não sei se eu que falo baixo ou que é surdo, mas tudo bem. Ô, Léo, eu queria te perguntar o seguinte: dá para você fazer uma breve explicação daquele módulo raiz que está no Paragon? Ô, Sábio, o breve vai ser bem difícil. Porque é complexo, porque a questão é o seguinte, isso aí, ele pegou a nota de rodapé, isso é algo muito, muito específico mesmo. O que acontece? Para a gente calcular o módulo de rigidez do asfalto, é necessário que a gente precisa da espessura para poder calcular o módulo. E a gente precisa do módulo para poder calcular a espessura, como eu mostrei para vocês o dimensionamento ali. As equações para poder calcular o módulo, a gente precisa de saber a temperatura, e para isso a gente precisa definir a qual espessura da temperatura, isso depende da espessura do revestimento. Enfim, a gente chega nesse impasse, em que a gente precisa da espessura para calcular o módulo do revestimento asfáltico, e do módulo de revestimento asfáltico para poder calcular a espessura. Para isso, a gente utiliza um módulo raiz. Aí o módulo raiz, gente, é tão complexo para explicar aqui, porque ele depende do raio específico, que é a forma como se distribui as cargas no revestimento asfáltico. Aí eu precisaria de mais uma palestra, porque é realmente muito complexo, e principalmente de um quadro branco para poder desenhar, porque só falando vocês não vão conseguir. Isso por falha minha, não de vocês, claro, pela incapacidade de existência aqui de artifícios suficientes para isso, eu não consigo explicar a questão do raio específico, da distribuição de cargas e tal, mas é basicamente isso. Você precisa do módulo para calcular a espessura, da espessura para calcular o módulo, e a gente define um módulo raiz para a gente ir refinando depois um processo que se autoalimenta para a gente chegar no módulo de rigidez do asfalto, no final das contas, realmente. Agora aqui, tem o módulo, né, raiz, etc. E tem, você quer complementar uma explicação? Você tem outra pergunta? Não, é a mesma. A coisa é simples, Leozinho é um cara estudioso, sabe bem disso. É que, na realidade, é o seguinte, quando você tem frequências atuando uma camada, né, você tem frequência de aplicação de carga, e à medida que essa frequência diminui, ela gera módulos menores. Ok? Então, por exemplo, quando você tem aí o módulo raiz, porque quando você pega os procedimentos todos de avaliação de um sistema estratificado elástico, à medida que um veículo passa em cima, ele gera frequências. Então, a espessura, o módulo é função da frequência que se distribui com a profundidade. Então, ela distribui com a profundidade. Então, cada profundidade eu tenho um módulo. Ok? Então, para eu calcular a espessura, eu tenho que ter um módulo daquele lugar. Só que eu só calculo o módulo se eu tiver a espessura. Então, quer dizer, é a galinha e o ovo, né, na realidade. Então, qual é que é o módulo raiz? Nós adotamos uma espessura que é aquela na qual as cargas de um eixo tandem-triplo não se sobreponham. Então, naquele instante, onde é que você tem a distribuição de cargas, no nosso é calculado milímetro a milímetro, é uma coisa bacana, né? Você pode pegar, por exemplo, a teoria de Odemark, que é a tese dele, um sueco sensacional, né? Ele adotou, dado aí a turma da UFMG, sabe disso bem, o programa de cálculo do Bucinese, que era tão complexo, que ele ficou um século parado. Ele é do tempo do nosso amigo português. Ele foi colega do Bucinese. É mais novo. Mais novo, da mesma idade. Então, quer dizer, depois que veio o evento da cibernética, né,
eles conseguiram botar aqui no computador e a coisa você passou a calcular. Mas então você considera que você tem uma distribuição de carga com 45 graus, ok? Cada uma daqueles ali é fácil de explicar, porque poxa, é o tempo de aplicação de carga. Quando você tem uma distribuição, a 45 graus, né, significa que a carga que está chegando já está atuando naquela lá embaixo. Ok? Aí o tempo de carga aqui embaixo começa. Quanto maior o tempo de carga, menor a frequência. É o inverso, a frequência é o inverso do período. Então você tem aí o inverso. Então, quer dizer, para cada profundidade, você tem um valor modular. Ok? Agora, só que tem que, quando todos os métodos de dimensionamento que nós conhecemos da mecânica racional, que veio, vamos dizer assim, dentro dos princípios de Newton, que desenvolveu a teoria da elasticidade, até Bamster, que fez as condições de contorno, ok? O que aconteceu? Você tem que ter um módulo para calcular as espessuras. Então, você tem que ter um módulo, por exemplo, no sistema mecanístico empírico, mecanístico puro, você tem que ter um módulo. Então, gera realmente uma confusão danada. Eu li, só para vocês terem noção, uma informação até interessante, para poder a gente descobrir isso aí, foi com o auxílio da turma toda, né? Foi bacana porque eu li todo o map design dos americanos, o mecânico empírico, pavement design guide, né? Eu li aquilo tudo, eu não sabia porque que aquilo parava em 15 centímetros, não tem jeito de ir a 15 centímetros. Só eles pararam em 15 centímetros. Ok? Aí, poxa, eu pedi ao Léo. Então, primeiro eu pedi a Mariana. Mariana, calcula esse sistema para mim. Ela até 15 centímetros, e depois é uma curva completamente desbaratada. Aí eu falei, a Mariana está calculando errado. Aí pedi o Léo, calcula aí para mim, mete esse computador para mim, deu o mesmo resultado. Ou seja, né, eles não citam o porquê até 15. Existe uma omissão total. Poxa, agora, como é que aquilo já tem a espessura da camada dos americanos? A espessura é função da frequência de aplicação de carga, que é função da espessura. Então, você define, aplica e acha o outro. Então, essa teoria que vocês desenvolveram aí foi sensacional, sabe, Gilmar? E eu acho que, de alguma forma, resolveu-se uma questão crucial. O ovo e a galinha. Agora, no tempo do Bucinski, que era colega de nosso amigo Tiago Mendonça, lá em Portugal, ok? Era colega de sala dele. Era só isso aí, eu estou brincando com você, Tiago. Tiago é um grande amigo, antes de mais nada, viu? Só para complementar, a pessoa sortuda que ganhar o final da apresentação do livro do Paragon, inclusive vai ter acesso a todas as informações e explicação detalhada dessa questão do módulo raiz, porque está tudo lá. Desde a parte da análise de revestimento, enfim, essas informações estão todas lá. E não é só isso, não. O negócio é que, se um dia for possível levar Deus ao laboratório, aí nós vamos compreendê-lo também. Veja o nível, hein, colegas? O nível do nosso workshop. Olha o padrão, hein? Nós estamos aqui voltando em 1850, né? Mas, assim, é chegada a hora, estamos com o horário avançado, e amanhã nós vamos tocar o dia todo também. Eu pergunto aqui aos palestrantes, quer dizer alguma coisa mais? Tranquilo? Do lado de cá. Tranquilo? Então, para a gente encerrar, vou fazer o seguinte, vou escolher alguém aqui dessa turma para poder fazer o encerramento do nosso workshop desse dia, alguém dos nossos representantes. Eu vou escolher o nosso querido irmão português, doutor Tiago. Eu não vou aguentar o peso da responsabilidade. Bom, eu dizer o quê? Foi um prazer estar aqui. O prazer foi um seminário de alto nível, internacional, em qualquer sítio do mundo. E com gente simpática, boa, agradável, palestras fantásticas, uma organização perfeita, que eu só posso, tal como comecei, dizer muito obrigado, parabéns, e aqui um parabéns especial à Patrícia, que me deu os meus 150 anos. É uma joia, e a Patrícia fez um trabalho fantástico. Muito obrigado ao DR Minas Gerais, muito obrigado aos mineiros ilustres, e muito obrigado ao Rio Mar, ao Rui Vieira, ao Fauzi,
ao DF Minas Gerais. Muito obrigado a todos e um grande salva de palmas para toda a organização. Então.